Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:5. Quando João escrevia às igrejas, ele fala algo interessante ao anjo daquela igreja. No começo ele mostra e ele faz menção de toda a luta dele contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, quanto o trabalho na paciência. Mas logo depois ele exorta o anjo daquela igreja. Eu não sei se era Áquila, Timóteo, o anjo daquela igreja. Muito as especulações dos teólogos quando diz que era o anjo que cuidava daquela igreja. Porém, outros dizem que eram os pastores daquela igreja. Então, quando a palavra no grego se refere a anjo, ela em hipótese alguma ela se referia como anjo aos pastores, até porque a igreja se chamava eclésia para fora. Mas ainda não tinha declarado a questão do clericalismo, que era os pastores, os diáconos e os presbíteros. Então não existia ainda esse clericalismo. Então se há um questionamento quanto a quem João se referia a esses anjos. Mas enfim, eu creio que seria aquela pessoa que estava diretamente voltado com a congregação, cuidando de algo da parte do Senhor, vivendo para a obra do Senhor. O interessante é quando João ele fala de toda uma característica daquele anjo, ao mesmo tempo ele faz uma exortação. E essa exortação, ela me levou a pensar todos aqueles quanto tiveram uma vida abundante no ministério, uma vida de crescente. E de repente ele se vê caído, ele desiste no meio do caminho. Interessante, alguns pontos nessa palavra que ele traz algumas menções. Assim, lembra-te de onde caíste, fala das primeiras obras e fala arrepende-te. Se você foi chamado, se você estava numa crescente, levando muito a sério o que o Senhor te deu, e por algum momento você esmoreceu na fé, a palavra do Senhor para ti nessa noite é: lembra-te de onde caíste, arrependa-te. E lembre das primeiras obras, quando você estava na casa do Senhor, que você tinha visões, que você lia a palavra de Deus e o Senhor se revelava na tua vida, e você então começava a ouvir a voz do Senhor sobre a tua vida. Então, querido, volte. Se você parou no caminho, é tempo de voltar. Arrepende-te de até onde tu chegou, dos teus maus caminhos, e lembra-te das tuas primeiras obras no Espírito, das tuas primeiras obras em Deus, no que o Senhor colocou no teu coração. Não deixe para voltar amanhã, pode ser muito tarde. Talvez essa possa ser a última mensagem que Deus está mandando para você. Não estou querendo te colocar medo, não. É a palavra de Deus que diz. Ela conta a história de um homem que ele tinha os campos, ele trabalhava, tinha uma vida, ia para o trabalho, ia para casa, e de repente o Senhor diz: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tem tu reservado? Então que o Senhor te agracie como uma palavra de salvação na tua vida. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.